Fala aí, eu sou o Pablo do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre esforços combinados e o estado plano de tensões, beleza? Vamos ver como que a gente descobre quando que a gente tem esse tipo de coisa. A seguinte situação que pode aparecer lá na prova ou até na vida da gente é a seguinte, né? A prova faz parte da vida da gente, né? Então vai aparecer aí na vida da gente. A situação é a seguinte, imagina que a gente tem essa barrinha aqui, ó. Eu apliquei lá um carregamento R, um carregamento P. Falei que o carregamento P ó, tem esse braço de alavanca. O carregamento também tem dois braços de alavanca, né, o L2 e o L1. O R está tracionando essa seção. E eu pergunto o seguinte, ó, qual a tensão que age lá no ponto A? Tá? Quero saber todas as tensões. Qual a tensão que vai estar agindo no ponto A? Como é que eu posso referenciar o meu ponto A com as tensões que agem nele? Ok? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que eu já sei até aqui de tensão, o que eu já imaginei, o que eu já vi até esse momento de tensão. A gente já viu, nesse caso, 4 tipos de tensão. 2 normais e 2 cisalhantes, ok? As 2 normais são dependentes do normal e do momento fletor, e as 2 cisalhantes são dependentes do cortante e do torsor. Então é bem importante a gente lembrar, ó, esses dois caras são de tensões normais. E esses dois caras são de tensão cisalhante. E a gente tem que verificar quais dessas tensões estão agindo lá no meu ponto A, ok? Isso é muito importante para a gente conseguir fazer a nossa conta, ok? Então vamos lá. Agora que a gente já lembrou quem faz parte, né? A gente primeiro tem que lembrar o seguinte. A gente vai ter que cortar a nossa peça lá na nossa seção do ponto A e vamos ter que calcular quais são os esforços internos que estão agindo na nossa seção, ok? Então quando eu olho a minha peça, é essa daqui, certo? Eu vou cortar esse pedaço aqui da frente e vai sobrar só isso daqui, com o nosso ponto A, ok? O que vai estar agindo na nossa peça referente a isso, ok? Primeiro, com relação à carga R. O que vai estar agindo com relação à carga R, vou levar a carga R para lá, né? Tá aqui a minha carga R. Ela tá o quê? Puxando a nossa seção. Então, o que a carga R está ligada é o nosso normal, ok? Então a carga R ela está ligada ao nosso normal nesse caso. O outro cara que eu vou levar lá para a nossa seção é a carga P, ok? Então a carga P, eu vou fazer aqui a carga P para cima, ok? E nesse caso a carga P está ligado ao cortante na minha seção, ok? Beleza, levei o R e o P. Só que o P, além de ir a própria carga, ele vai levar dois braços de alavanca, né? O L1 e o L2. O que é importante a gente ver? Primeiro, ó, o P com relação ao braço de alavanca L1, ó, ele causa um torque para dentro da minha peça. Vou colocar de vermelho para continuar aí com as corzinhas do cisalhante, né? Então, ó, ele causa um torque para dentro da minha peça. Como eu vi, ó, P, ele roda assim, né, em relação ao L1. Então, qual vai ser o valor? Vai ser P vezes L1. Esse é o meu torsor. Então, esse cara está ligado ao torque, beleza? Mas ele também está ligado, ó, ao L2. E no caso, quando eu giro nesse sentido, ó, o meu dedão está vindo uma espécie de diagonal, né? Nesse sentido aqui, ó. Vai cortar aqui só para a gente conseguir visualizar. Então, ó, esse cara aqui é o nosso momento fletor, que vai valer P vezes L2. E no caso, ele está ligado ao momento fletor da minha peça, beleza? Ou seja, eu levei todos os esforços lá para a minha seção. Eu tinha isso daqui tudo, eu tirei toda essa parte da frente e agora eu vou analisar apenas a minha seção com cada um dos esforços. Ó. O R está ligado ao normal, o PL2 ao momento fletor, o PL1 ao torsor, o P ao cortante. E com relação a isso tudo, eu quero analisar o ponto A, certo? Como eu só quero o ponto A, eu vou fazer um novo conceito aqui que é importante a gente saber, que é o conceito de quadrado de referência. Eu chamo de quadrado de referência, alguns livros chamam de elemento infinitesimal, mas eu gosto de chamar de quadrado de referência porque é um quadrado e é de referência. Olha só que legal. Ó. O quadrado de referência é um quadradinho que eu faço lá no ponto A que vai me auxiliar nos meus cálculos, tá? Como assim auxiliar nos meus cálculos? Primeiro, ele vai facilitar o processo de análise dessas tensões no ponto A. Segundo, ele vai ajudar a gente em conceitos que a gente vai ver em próximas aulas, como, por exemplo, o círculo de Mohr. Então, esse quadrado de referência ele também vai ajudar a gente nas próximas aulas. E o outro ponto que é importante a gente ver
é que esse quadrado de referência vai permitir que a gente calcule algumas coisas chamadas como, né, de tensões principais, que a gente também vai ver nas próximas aulas e que é importante a gente ter bem isso aqui na nossa cabeça, como funciona esse quadrado de referência. Entendido isso, vamos partir para o cálculo. Vamos ver primeiro como as tensões normais influenciam o nosso quadrado de referência. Olhando primeiro a carga axial, a gente sabe que é o R que está ligado ao normal. Ou seja, ó, esse é o meu quadradinho de referência, aqui está um retângulo, né? O meu ponto A está aqui na ponta, ó, e o que o R está fazendo com relação ao ponto A? Está puxando ele. Como é que eu calculo a intensidade desse puxão? Eu divido o normal sobre a área, que é a fórmula da carga axial, que vai dar R sobre A. E como eu represento isso no meu quadrado de referência? Dessa forma aqui, ó. O meu ponto A está sendo puxado pela R e ele vai ter uma tensão agindo lá, ok? Outra tensão normal que a gente precisa é do momento fletor, que a gente já viu que o cálculo dele, né, é PL2 lá na nossa seção. Só que o que é importante a gente analisar? Ó? Essa visão aqui é a visão de perfil, né? Eu estou analisando pela lateral. Olha só, a minha peça ela comprime as fibras da parte de cima e traciona as fibras da parte de baixo. Mas o que acontece com a fibra no meio? Nada, certo? Porque o ponto A, nesse caso, está exatamente em cima da linha neutra. Quando eu estou em cima da linha neutra, o meu Y da fórmula vale zero. Ou seja, a tensão do meu devido ao momento fletor no ponto A vai ser igual a zero. Ou seja, no meu quadrado de referência eu não tenho nenhuma contribuição devido ao momento fletor, apenas devido à carga axial. O que é importante lembrar? Tanto uma quanto a outra vão influenciar as tensões na mesma direção. Pode ser somando, né? Ou, se caso desse contrário, subtraindo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Beleza, já vimos as contribuições devidas aos normais, vamos ver as contribuições devido aos cisalhantes. Primeira contribuição é o cortante, certo? O cortante da nossa peça é esse cara aqui, ó. O V está ligado ao P e a fórmula que a gente usa, ó, é cortante vezes o momento estático dividido por I vezes o tamanho da seção que a gente está calculando. Quando eu analiso, ó, eu tenho que lembrar que pelo diagrama as extremidades são zeros e o meio é máximo, certo? E nesse caso, como o meu cortante é para cima, ele vai estar cisalhando a minha seção A para cima também. Ou seja, o meu cisalhante devido ao cortante vai ter essa influência aqui no meu quadrado de referência. Olhando aqui, né, o meu diagrama, eu consigo ver que é relacionado a isso daqui, ok? Então, ó, o meu diagrama máximo vai ter um cisalhante máximo lá no meu ponto A, beleza? Outro cara que vai influenciar é o momento torsor. Também vou ter que analisar um diagrama. Ó. O momento torsor está para dentro da minha peça e olha o que ele faz. Ó. Ele gira a peça. Essa parte vai para cima e essa parte vai para baixo. A intensidade vai ser dada por essa fórmula, né? Torque vezes Ρ dividido por J. Mas olha só, o meu ponto A está sendo cisalhado para cima. Então, se ele está sendo cisalhado para cima, lá no meu quadrado de referência, eu vou ter um cisalhante indo para cima. Quanto que valem esses módulos? Valem os valores que eu calcular para essas fórmulas, beleza? Então já tem as contribuições dos normais, já tem a contribuição dos cisalhantes. Vamos então combinar todas as tensões que nós vimos, né? Combinando primeiro as tensões cisalhantes, a gente tem isso aqui, né? O cortante, né? A cisalhante devido ao cortante, mais o cisalhante devido ao torsor. Isso vai dar um cisalhante maior ou menor, né? Depende dos sinais, que vai ser igual ao nosso cisalhante máximo, que vai estar agindo no ponto A. Também temos com relação às tensões normais. E nesse caso eu só vi que apenas a carga axial afeta o nosso quadrado de referência. Então, ó, o nosso quadrado de referência vai ter aqui carga axial, o momento fletor não atua e a carga axial eu vou chamar nesse caso de tensão X quando eu estiver nessa direção. O que é importante a gente saber também com relação a isso é o quadrado de referência que a gente usa para se basear, que é esse daqui, ok? As tensões X são as tensões que estão agindo na direção X, que a gente viu como que a gente calcula. As tensões cisalhantes, a gente viu também como é que calcula, mas as tensões em Y, a gente vai ter que tomar um cuidado, porque toda tensão normal que a gente calcula é na direção X. A tensão Y só aparece em dois casos nessa primeira parte da matéria. O primeiro caso que pode aparecer é no enunciado. O professor coloca lá na prova que tem uma tensão em Y. O segundo caso que pode aparecer é em tubos de pressão
ou de parede fina, tá? Esses são os únicos dois casos em que as tensões em Y podem aparecer. Caso contrário, não costuma aparecer tensões em Y quando a gente está fazendo análise, né, para esforços combinados e estado plano de tensões. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!